Pessoal, sejam bem-vindos. Olha ela aí, gente. Cheguei! Tudo bom? Tudo bom, Emerson? Bom estar aqui Nossa, com você. saudade, né? Pois é, esse tempo da pandemia aí a gente não pode nem sair para se ver, tudo no virtual, tem tanto tempo. Verdade. É É. até interessante porque nesses últimos tempos eu conheci tanta gente legal, entre elas você, e depois veio essa pandemia e atrapalhou tudo. Tá conseguindo me ver direitinho, me ouvir direitinho? Deixa eu só. Oi, Meg, tá conseguindo me ouvir bem? Sim, eu estava tirando da internet, deixando só no 4G. Agora tá Ah, ok. tá. Não, aqui em casa acontece também. É melhor, deixa Mas logo no ótimo. 4G e pronto. Pois é, amigo, tava aqui falando que eu conheci tanta gente legal nesses últimos tempos, esses últimos 2 anos, só que aí veio essa pandemia e acabou com tudo, né? E agora tudo virtual. Como é que a gente faz, né, desse jeito? É, era pra gente se interagir lá na festa do barco, né, Emerson? Pois é. Mas vai ter ainda. Vamos ter fé que vai ter. Se Deus quiser. Gente, eu tô aqui com a Meg Gomes, uma psicóloga de mão cheia, uma super profissional, uma pessoa assim que eu tive a honra de ter conhecido, eu acho que há uns 2 anos atrás, não é isso? E é uma pessoa assim super engajada com as questões da psicologia, né? Tanto com questões do Conselho Regional, quanto questões do sindicato. A Meg, inclusive, ela faz parte da comissão aí que está presidindo, aí dirigindo o Sindicato dos Psicólogos aqui em Brasília. E ela também é educadora financeira. Então, quero que passar a palavra para ela aqui nessa noite, que ela vai estar se apresentando um pouco, contando um pouco da sua trajetória, né, Meg? E para a gente estar entrando nesse assunto que é tão importante e tão primordial para a gente estar discutindo nesses tempos. É interessantíssimo, né, Emerson? O contexto que fez a gente se aproximar, porque você, como estudante de psicologia, eu estava lá no conselho e a gente formou uma chapa para a gente se candidatar a essa nova gestão. E muitas pautas que nos aproximaram foram justamente questões ligadas a economias, à gestão, a finanças, né? E esse mundo que é ainda um pouco longe dos psicólogos como profissionais, mas Uhum. muitas vezes perto dos psicólogos como pessoas que recebem pessoas que estão doentes em seus consultórios. Que foi Uhum. aí que me chamou a atenção para ir estudar a educação financeira e eu encontrei uma linha de estudo que se chama terapia financeira, é uma especialização. Uhum. Então, assim, Legal. não é específico do psicólogo, não é específico só Uhum. para o profissional formado em psicologia, qualquer pessoa pode fazer Sim. essa especialização, treinar como que você melhora o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro, né? Isso tudo Uhum. aliado que você falou aí do sindicato, também tem uma parcela grande de problemáticas que afetam a vida dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos profissionais autônomos, pela Uhum. falta de conhecimento da economia e das suas finanças pessoais, da economia comportamental. Então, muitas Uhum. vezes, essa aproximação dessa temática, a gente se aproxima da temática pelo próprio dia a dia, né? Pela falta Uhum. de. Aí lá no sindicato eu estou na secretaria de formação e a gente Uhum. quer trazer, sim, até o fim do ano, alguma coisa do tipo, e agora me formei, que é, né, os alunos da psicologia, os formandos, Muito saem, importante. sai da faculdade agora. Como é que eu faço? Como eu monto o consultório, não monto? E como é que eu sobrevivo da clínica ou não? Porque não está Uhum. tendo concurso público e o dinheiro está escasso para todo mundo. Sim. Mas vamos avançar, vamos fazendo as perguntas que a gente vai pulando. Aí, senão eu estou me emendando um tema atrás do outro. Até porque é muito assunto, né, velho, que a gente É, tem. Eu acho que a gente pode marcar aí umas 10 lives pela frente, porque tem muito assunto. pode. Cada uma com um tema, a gente fica assim mais de uma hora conversando só sobre um tema. Verdade. Pessoal, a minha ideia de estar conversando com a Meg aqui hoje, né, assim como eu já falei para vocês, ela é uma profissional incrível, mas é porque essa vertente dela de ensinar e de orientar as pessoas a cuidar melhor de suas finanças é algo que é muito latente hoje em dia, né?
Principalmente porque nós estamos numa crise sanitária terrível, né, que infelizmente a gente não tem uma data para terminar, hoje aqui no Brasil principalmente. A gente está dependendo muito da vacina. E a gente sabe que a economia está atrelada diretamente ao fim dessa pandemia. Né? Muitas pessoas foram pegas de surpresas, principalmente, Meg, porque brasileiro não tem o costume de poupar, né? Isso. O que que acontece? Olha só, as duas grandes áreas da minha profissão, da minha vida, psicologia e educação financeira, é o que está bombando no mundo agora, que é saúde e economia. Então, eu fico assim, impressionada de ver tanta correlação de tudo que eu vejo no dia a dia com as linhas de pesquisa que eu ando lendo, né? Então, você vê, não tem realmente uma perspectiva de melhoria. Enquanto não tiver vacina, tem muita gente que está dizendo que não tem condições de sair, de melhorar as suas economias, etc. Então, olha o que a pandemia nos trouxe. Um choque de realidade para quem já não tinha educação financeira. Então, você fez algumas perguntas aí, por exemplo, ao longo da semana, só chamar a atenção para um, que você perguntou se as pessoas já fizeram algum curso de educação financeira. E foi 57% que sim, 43% que não. Ou seja, no seu público, teve um pouco a maioria que já fez um curso de educação financeira. Se você fizesse uma pergunta dessa, talvez até no começo do ano passado, você não encontraria esse percentual tão alto. De todas as palestras, cursos, mentorias que eu dou, é sempre um percentual menor, mas sim, vem aumentando. Por quê? Principalmente pela facilidade do acesso. O acesso que você tem pela internet, hoje você pode aprender sobre questões de educação financeira e não é só sobre investimentos. Vale a pena separar essas questões. A educação financeira ela é uma base comum a qualquer pessoa que quer investir, que é depois. Primeiro você aprende a poupar, que foi o que você trouxe. E aí, para você poupar, vem uma série de questões antes que fazem com que as pessoas não consigam poupar, para depois elas conseguirem pensar em investimento. Então, a maioria das pessoas hoje pode ter um acesso. Então, a pandemia trouxe as pessoas para dentro de casa. Então, as pessoas o tempo inteiro, né? Oi. E até uma pergunta que eu te faço, porque assim, exatamente como você está falando, né? A questão de um ensino de administração de finanças, por exemplo, a gente já liga automaticamente com a questão de investimento. Sim. Você não acha que isso traz para as pessoas um certo... deixa as pessoas um pouco assustadas e Sim. faz com que esse seja um assunto um pouco elitizado ainda? Eu acho que sim, tanto é que tem uma pesquisa que eu fiz, quando eu terminei minha especialização em terapia financeira, eu desenvolvi um TCC sobre fobia financeira. Peguei lá o estudo clássico de Buchel, de 2003, que ele fez lá no Reino Unido. Ele pesquisou vários comportamentos das pessoas para categorizar, para falar um pouco desse conceito de fobia financeira. Uma das perguntas que ele fez, que eu fiz também aqui 15 anos depois, foi essa. As pessoas, elas têm medo ainda, elas se sentem receosas, constrangidas, quando elas estão assim no meio de uma roda e todo mundo começa a falar de investimento de finanças, porque você ainda não tem. Ainda tem um alto percentual de pessoas. E sim, toda palestra que eu chego e curso que eu chego, eu estou explicando, olha, primeiro, autoconhecimento financeiro, autoobservação, despesas, receitas, planilha, orçamento, casal, não casado, filhos. Lá no fim eu vou falar, poupar. E por último, investir. Só que é muito comum, meia hora, 40 minutos de palestra de curso, as pessoas estão levantando a mão. Onde é que eu invisto? O que está rendendo mais? Como se as pessoas estivessem com muito dinheiro sobrando para poder investir. Como se investir depender só de dinheiro que sobra. Então, assim, é um tanto de coisa truncada que o que acontece? A palavra-chave é paciência, didática, metodologia, etapas. Então, o ser humano ele não é muito... Hoje em dia, então, que tudo é muito rápido, tudo é muito volátil, as pessoas querem respostas rápidas, as pessoas querem saber logo. Me dá aí a receita do bolo. Não é assim na psicologia? A gente não estuda assim? Que as pessoas chegam doentes, né, ligando o assunto com saúde mental.
Não é assim que as pessoas, às vezes, muitas pessoas chegam no consultório assim, né? Eu tô doente, eu tô sentindo isso, o que que eu faço? E Sim, aí ele sai falando mal do psicólogo, porque o psicólogo não dá a receita pronta. sim. E é a mesma coisa que Exatamente. acontece. Mesma coisa que acontece na educação financeira. É um Uhum. processo, já está falando de educação. Você imagina, você vai alfabetizar uma criança, você, Emerson, hoje na faculdade, segunda graduação. Olha todas as etapas que você passou para saber o que você sabe até hoje, né? Então tem Sim. muita coisa que você precisa caminhar com cuidado, com cautela. Mas existe técnica, existe metodologia, mas é uma pena que assim, o que eu vejo hoje que precisa mudar é essa gana, essa sede ao pote logo, essa questão de pular etapas, essa questão de não aprender. E principalmente, por isso que é legal esse tema dessa live, Uhum. é linkar a educação financeira com o seu ser, primeiro. Sim. Antes de saber onde é que vai investir para poder ter mais dinheiro. As pessoas não sabem nem quem elas são. Elas não sabem nem quem elas são como pessoas, onde é que elas querem chegar, o que eu gosto, quais são os meus sonhos, por que que esses são os meus sonhos? Será que são Uhum. mesmo os meus ou será que são impostos pela sociedade? Então Sim. tem muita coisa que as pessoas precisam ainda desmistificar antes de chegar lá no investimento. Sim. Eu fico até um pouco confuso um pouco com esse assunto, porque é tanta coisa que a gente precisa discutir e debater, né? Eu acho que seria vários anos assim de estudo, que você mesmo estuda até hoje sobre isso. Porque assim, primeira coisa a gente precisa compreender a sociedade brasileira, né? Uhum, Como um todo. uhum, Porque muitas uhum, vezes a gente estuda e vai pesquisar finanças e tal, e muitas vezes a gente se baseia na cultura americana, por exemplo, ou na cultura uhum, europeia, né? E a gente uhum. está falando de um povo que não poupa R$ 10 no fim do mês Isso. para guardar numa poupança, sabe? Então, você acha que, por exemplo, seria ideal realmente que desde criança as crianças começassem a aprender a poupar e a cuidar, né, daquele dinheiro que eles recebem dos seus pais? Com certeza, é o segredo. E a gente só avançou nisso aqui no Brasil no começo de 2019, que foi Uhum, que a educação financeira ela entrou na BNCC, né? A uhum, Base Nacional Comum Curricular dos Cursos. Então, assim, uhum, o governo federal deu até 2 anos para as escolas se adaptarem. Até hoje tem escola que ainda não se adaptou. Então, não claro. são todas. Ainda não chegou, por exemplo, o ensino público em larga escala. Uhum, Ele chega por meio de alguns projetos, de alguns professores, muito ainda enraizado ali no professor de matemática, que é uma uhum, outra coisa que a gente precisa desmistificar e que sim, afugenta as pessoas, porque é só a gente pegar aqueles índices que saem de português e matemática do nosso país. O nosso uhum, país está muito aquém do letramento e de saber fazer continhas básicas. Nós ainda temos muitas pessoas que não sabem ler, muitas pessoas uhum, que não sabem fazer as continhas básicas, que dirá mexer no sim, Excel, né? Então, verdade. assim, até mesmo os nossos colegas universitários, mestrados, doutores, tem gente que tem dificuldade com Excel. Uhum, E outra coisa também é que a gente coloca tanta educação financeira lá dentro da matemática e você pensa que é só cálculo, e não é. Educação uhum, financeira, ela é um conceito que a base dela é comportamental. E aí uhum, você falou, como é que você muda comportamento de gente grande? É fácil ou é difícil? É muito mais complicado. Se você começa isso desde a infância, sim, com um trabalho metodológico, pedagógico, instruído, de forma que temos muitos educadores financeiros no país, que têm toda uma metodologia já construída, como que isso pode ser uma forma de você ensinar as crianças, porque tem a linguagem para criança, tem a linguagem do adolescente. Então, com 4, 5 anos, você já pode começar a instituir uma mesada para a criança. Tem muita gente que pensa que não. Mas sim, como que você faz isso? Porque já desde com 3, 2 anos de idade, quando a criança está aprendendo a escrita fina, você já começa a pegar uma moedinha e pede para ela uhum, desenhar a moedinha. Você já uhum, compra o porquinho. Aqui em casa nós temos 3 porquinhos. Aqui em casa, Maria Carolina tem o pequeno, o médio e um outro grande ali. Por quê? uhum. Porque é um porquinho do sonho de curto prazo, outro do médio, outro do longo. Ah, Porque que quando a legal. gente é criança, é adulto, a gente Uhum, também tem que ter o sonho de curto prazo, que é a roupa que eu quero comprar, o de médio prazo, que é o carro, a de longo prazo, que é a casa. sim, Exemplo. Onde é que você consegue frear as impulsividades do adulto se você uhum, nunca conversou sobre
esperar, sobre impulsividade, compulsão, organização financeira, qual o momento de você comprar, o quê, por quê e por quê, qual o valor que aquilo tem na sua vida. Isso tudo é muito complexo e você precisa realmente conversar desde a infância. Concordo plenamente. Agora você vê, eu pego minha filha aqui, tudo bem, eu vejo que ela está vendo isso na escola já, né? Estuda em escola particular, mas ensino público a gente não está vendo isso ainda. Sim. E isso é necessário, muito, muito mesmo. Verdade. E aqui, ô Meg, já estou recebendo algumas perguntas. Já entrando nesse contexto agora de pandemia, o Raimson, um grande amigo meu, obrigado, Raimson, pela pergunta aqui. Ele coloca aqui o seguinte comentário, né? O que é mais interessante nem é sobre a educação financeira. Sou administrador e no meu ciclo de pessoas encontro diversas pessoas que estão se perguntando como será a vida pós-pandemia. E ele também acrescenta, e não somente finanças, mas também o psicológico. Acredito que o maior investimento será em recuperação dos danos psicológicos efeitos do período pandêmico. O que você acha, Meg? Maravilhoso, porque eu ia pegar esse gancho numa fala sua anterior. Qual que é um dos grandes problemas, ele que é administrador, seu colega, e todos os psicólogos ou estudantes, pessoas aqui que estudam comportamento humano, vão estar aqui, vão concordar comigo. Nós temos um grande mal na sociedade, não é só do brasileiro. A gente não se projeta no futuro. O ser humano ele não tem muito essa habilidade, esse treino de se projetar no futuro. E se você fala, por exemplo, para a carreira, para a vida, então assim, como você se imagina daqui a 5 anos? Como que a gente fala? Daqui a 5 anos você nem se eu vou estar vivo. Tem gente que fala isso, né? Fala, não, daqui a 5 anos a gente vê, deixa eu aproveitar o hoje. Deixa eu aproveitar o hoje. Então, isso é um empecilho muito grande. Quando as pessoas começam a ter esse tipo de consciência, a gente vê uma grande mudança. E o que a pandemia trouxe? Um pouco a obrigação de você pensar no futuro. Porque todo mundo, ano passado, falava isso, né? Poxa vida, várias pessoas fizeram planejamentos de 2019 para 2020. Começou março, você acabou seus planejamentos. Teve pessoas que refizeram seus planejamentos, inclusive, assim, às vezes até o planejamento estratégico da empresa que você trabalha, ou mesmo o seu planejamento de vida, um planejamento da vida religiosa, profissional, acadêmica, de saúde, de família, qualquer que seja a roda da vida e a faceta da roda da vida. Veio a pandemia e falou, ó, você não tem como fazer isso agora. Quando é que você vai fazer? Não sei. Se projeta no futuro. Então, a pandemia, eu acho que ela forçou um pouco na questão psicológica e de saúde mental, e por isso o aumento dos casos de ansiedade, porque a ansiedade é justamente a projeção do futuro. O que as pessoas costumam dizer, né? A depressão é muito pezinho no passado e não consegue viver o presente e o futuro, e a ansiedade é muito esse viver o futuro e não penso agora no presente. Então, os casos de depressão e ansiedade, os dois tipos de transtornos que tiveram maior aumento nessa pandemia, os maiores tipos de transtornos mentais, batendo até os transtornos por drogadição, né, sempre foi um mal muito grande na sociedade, está vindo crescendo muito nos consultórios em relação à questão de saúde mental por isso. Porque depressão, poxa, deixei de fazer tal coisa, deixei de falar com meu pai, que minha mãe morreu de Covid. Poxa vida, quanto tempo que tem que eu não converso com aquele meu amigo? Fiquei sabendo que ele ficou entubado. Pô, aí a ansiedade. Quando é que eu vou poder reabrir meu negócio? Sim. Quando é que eu vou poder terminar minha faculdade? Né? A pessoa se vê de mãos atadas, né? Sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Nós perdemos o controle, que é algo que o ser humano gosta muito de ter. Eu preciso ter o controle. E a gente perdeu esse controle. E quem é que está dizendo esse controle? É o tempo. Então, o tempo, ele é um dos maiores recursos na educação financeira. É você saber aproveitar o tempo. E o tempo é o quê? O ontem, o hoje e o amanhã. O ontem, para você não repetir os comportamentos, às vezes, outrora ruins dos seus pais, e você, né, aprendeu errado, tem que desaprender, é difícil. O hoje, como estamos hoje? Hoje eu estava vendo no DFTV, a pessoa estava respondendo lá que para poder viver hoje, né, com suas despesas, quando ela vai ao mercado, tirou tudo de primeira linha e está comprando tudo de segunda linha. A pessoa, agora no DFTV de noite, estava falando aqui,
um saco de arroz, R$ 28. E Uhum. aí a carne, cara, tem que substituir pelo ovo. Então, assim, é hoje. Também tem muito isso. É hoje. Quem sabe daqui a 2, 3 anos você tá de volta a essa vida, se você se organizar e se você se planejar. Então a gente É. precisa pensar nesse futuro. Esse equilíbrio, presente, passado e futuro, e ser, ter e fazer, é preciso muito que a gente esteja consciente disso, para a própria saúde mental. Porque a gente tem que Sim. controlar também, a gente não pode deixar só nas mãos do futuro, ou do tempo, ou de Deus, ou de Sim. coisa. A gente também precisa. E o que a gente precisa Uhum. fazer? Pô, fazer a nossa parte, que é Uhum. estudar finanças, se organizar, sentar, colocar as coisas na ponta do papel. Tem muita gente que não coloca todas as despesas na Fica ponta do totalmente às papel. cegas, né? O dinheiro cai, não sabe nem para onde que vai. Porque sai pagando as contas primeiro. E aí não guarda nada também para si. Aí depois chega no fim do ano e fala: Nossa, eu não fiz nada para mim, só paguei conta. Então, assim, Uhum. eu sei que é muito ruim, igual você falou, vamos trazer o contexto de sociedade econômica de novo, isso é muito importante. Uhum. É muito ruim, eu vou confessar, fazer uma confissão. Do ano passado para cá, tem sido muito difícil fazer as aulas e as palestras de educação financeira. Uhum. Por quê? As pessoas elas só falam muito de finanças, do seu dinheiro, quando o dinheiro falta. Mas quando ele falta, o cenário já está muito devastado. E Uhum. aí é mais complicado. E quando é mais complicado, é mais difícil. E quando é mais difícil, as pessoas desistem mais. Entendi. Então você precisa, né? E pensemos aqui alguma problemática psicológica mesmo. Até porque Já quando as coisas geralmente estão boas, na bonança, né? É difícil a pessoa parar para pensar no amanhã, né? exatamente o que acontece e o que está acontecendo agora na pandemia. Ninguém Uhum. nunca fez assim. Eu estava conversando com uma amiga também que é empresária, dona de negócio. Ela fala: Meg, muitos profissionais não têm fluxo de caixa há muitos anos. Veio a pandemia e jogou o fluxo de caixa na lata do lixo. Não existe falar de fluxo de caixa. A pessoa está Uhum. demitindo empregado porque não tem o dinheiro para pagar o salário do empregado. E Tá. às vezes eu me coloco numa situação de privilégio, e entendo a minha situação de privilégio, que é essa que é a grande questão, e nem por isso eu deixo de ajudar as pessoas com o meu Uhum. saber, que é realmente uma situação de a maioria dos brasileiros não tem essa segurança e essa estabilidade. Por outro lado, eu vejo, nós temos ainda um grande funcionalismo público e grandes empresas também ainda no país, multinacionais, que ainda estão segurando um pouco as pontas. E aí esse pessoal está fazendo o quê? Está pagando dívida, quitando dívida, está fazendo negociação porque o juros está baixando, está prestando mais Uhum. atenção no comportamento, está aproveitando o tempo para aprender aquilo que não aprendeu ainda. Sim. Tá Então, aproveitando onde pode para se reorganizar, né? a gente tem pessoas que estão recebendo auxílio emergencial que realmente utilizaram o auxílio emergencial de uma forma que a gente aplaude. A gente, que eu digo, educador financeiro ou psicólogo. Então, assim, tem um mito aí, né, de que se você for dar um auxílio emergencial, as pessoas vão gastar com outras coisas que não. As pessoas estão gastando para comer, para pagar a conta, para terminar de arrumar um telhado, porque vem a chuva e goteira tudo dentro de casa, para, Uhum. né, dar de comer, para realmente comprar comida para os seus filhos e tal. Tem muita gente vendendo o seu carro, investindo, usando dinheiro. Assim, eu vejo uma situação de que forçou algumas pessoas a Uhum. realmente é agora ou nunca. Você nunca Acordarem nessa situação. acordar para a situação. Então, Uhum. eu não sou uma pessoa que vê a questão da educação financeira por lado tão pessimista igual outras pessoas veem. Eu estou vendo a pandemia, e isso assim é triste de falar, mas eu tenho amigos que falam: Poxa, a Uhum. pandemia e o lockdown me trouxe para casa, eu economizo muito por mês. E o que eu estou economizando, eu estou guardando. Porque eu já estou me projetando que um dia isso vai acabar e eu tenho sonhos a realizar. E você não acha que isso, de certa forma, veio para tentar mudar um pouco a nossa cultura, no sentido de que, poxa, eu não sei quando que uma situação como essa pode acontecer novamente, agora eu tenho que ficar atento e tenho que começar a me organizar mais para que nunca mais passe por uma situação como essa? Olha que pergunta difícil, porque é assim, tem pessoas e pessoas, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas
Estou buscando as palavras aqui para não falar. Porque assim, tem gente que erra e não aprende com erro. Uhum. Aí a pergunta, eu devolvo a pergunta até para você. Será que pelo menos um contexto de pandemia vai dar conta de ensinar alguma coisa para a pessoa? Ou será que ela precisa o que mais? Olha só, você me fez lembrar uma questão. Eu falei com tem uma amiga minha advogada, a Aline, que a gente já fez algumas lives juntas ano passado, né? Então, há mais as pontes entre o direito e a psicologia. E eu sugeri para ela a gente fazer uma live sobre a morte. De que sentido? O que eu vi também muito ano passado? Muitas pessoas totalmente despreparadas ao se deparar com a morte de um ente, que era ele que cuidava das finanças. Uhum. E isso é muito, isso tem um percentual muito alto. Eu tinha até o dado aqui, mas eu não vou lembrar o dado, mas as pessoas, como elas não falam sobre o dinheiro, Uhum. acontece isso. O pai ou a mãe, ou o cônjuge, é que cuidava das finanças da casa e ele Sim. vem a adoecer ou falecer. E a pessoa E fica é completamente sem chão, né? sem chão e sem aprender, e ela não aprendeu. Então, Uhum. será que na vida dessa pessoa, lá atrás, aconteceu algum momento em que a vida forçou ela a tentar aprender e ela não aprendeu? Precisou, sei lá, vir a pandemia, falecer alguém para ela. Por que eu digo isso? Deixa eu contextualizar um pouquinho, para o pessoal não Sim. pensar que eu estou inventando. Eu fiz, durante os 2 anos, atendimento no programa Super Endividados, do TJDFT. E Uhum. lá, o programa acabou. Mas eu atendia pessoas de todo tipo. E lá, a gente não atende pessoa que ganha um auxílio emergencial ou um Bolsa Família. A gente atende muito policial, professor, aposentado, pessoas que ganham 40 mil de aposentadoria, 60 mil de Uhum. aposentadoria. Né? Que é o que você até falou, fez uma pergunta assim, será que você conhece alguém Conhece? que ganha bem Ganha mais do que mais. você, porém está atolado na dívida? Você teve aqui Uhum. 93% conhece. Sim. Quase todo mundo conhece alguém que você vê que ganha mais. Só que essa que é a Uhum. grande questão. A grande questão não é se você ganha mais ou se você não ganha. Eu já tive Uhum. várias pessoas que chegaram e falaram, não, você ganha tão bem, por que você é endividada? Porque dívida não tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com Sim. como você reage ao seu dinheiro, como você gasta. Exatamente. Então, tem muitas pessoas que têm 60 mil, 40 mil de aposentadoria de uma Câmara, de um Senado da vida, e estavam no Uhum. programa. Por quê? Porque se endivida demais, porque não é sobre quanto que ganha. Então, Uhum. então, essa questão da pandemia veio, e será que as pessoas vão aprender, vão ter uma lição? Não depende de quanto ela ganha. Não Sim. depende dela perder o emprego. Não depende. Depende Uhum. realmente só o quanto que esse contexto realmente tirou dela coisas valiosas, mostrou para ela algo que ela realmente tem aquele ímpeto e fala agora chega, agora eu preciso aprender. Se ela tem uma rede também, porque tem gente que não sabe aonde aprender. Igual você falou, é tanta fonte, onde é que eu busco? Com quem eu posso contar? Então, tem uma pesquisa do banco, falei sobre isso na semana passada. Ele pesquisou mulheres que se depararam com contexto de viuvez e de separação. Mais de 50% delas ficaram surpresas ao saber que ou não tinham nada na conta, pensavam que tinha-se uma poupança, que ela ia ficar bem na fita quando o cônjuge Sim. falecesse. Ou ela é surpreendida com um monte de dívidas, ela é surpreendida com um monte de contextos que ela vai ter que tomar decisões doloridas, igual, por exemplo, tem que tirar o filho de uma escola, tem que parar de Uhum. frequentar determinado salão, determinados locais, lugares, etc, Tem que etc. mudar o estilo de vida todo, né, por conta disso. Isso. Então, aí eu te devolvo a pergunta. Como educação financeira tem a ver com comportamento, tem a ver Uhum. o quanto que um contexto te mobiliza de fato ou não, e para isso a gente vai ter várias agências e controladoras, vamos dizer assim. Se não for pela pandemia, vai ser por alguma outra coisa. Se não for agora, vai ser no futuro. Mas para cada pessoa, ela tem o seu momento de falar. Sim. Aí você me perguntou, será que no contexto da pandemia eu estou percebendo que as pessoas estão mais assim? Não sei não, sabe, Emerson?
O pessoal não tá nem continua aprendendo a usar máscara viajando, direito, né, ô Meg? sabe? Depois de tanto tempo de pandemia. Sim, as pessoas continuam viajando, as pessoas continuam bebendo, as Se pessoas aglomerando. continuam se aglomerando. Tem muita gente que continua vivendo um contexto de vida igual vivia. E por isso eu falo, vi até uma colega bateu palma aqui, ela é psicanalista. A gente gosta muito de discutir isso à luz da psicanálise, né? Eu sou comportamental e gosto da psicanálise também, mas assim, tem tanta coisa que a gente precisa discutir enquanto pessoa, que é isso, né? A saúde mental de cada pessoa ela é tão subjetiva que não sei se vai ser a morte de um parente ou a morte das pessoas agora que vai fazer com que suscite nela a necessidade de mudança. Mas para cada pessoa tem uma necessidade de mudança que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Sim. Meg, eu queria também, ainda nesse contexto de pandemia, para a gente encerrar esse assunto, te perguntar como que você atrela as principais doenças mentais, qual a principal ligação com essas questões financeiras? Seria questão de depressão mesmo, né? O que é que você acha? Ansiedade? Quais são os principais fatores assim que geram as questões das doenças emocionais, né? Eu até perguntei também na nossa enquete, né? Se as pessoas acham Que é que tem ótima. ligação direta, né? A questão financeira com as questões emocionais, né? E alguns Foi. acreditaram sim, sim tem. Alguns falaram, poucos falaram que não, mas eu acredito que tem total ligação, né? Certeza que 88% falou que tem muito, que a saúde mental afeta muito, Uhum. é muito afetada pelas questões financeiras e 12% falou pouco. Tem assim, na verdade, dessa enquete, eu acho engraçado algumas coisas, porque assim, eu queria perguntar para as pessoas que responderam coisas opostas, assim, eu queria conversar com elas. Tipo Sim, assim, já teve problema financeiro? 23% não. Eu queria conversar com os 23%, não com os 77% que sim, que eu sei que quase todo mundo tem. Então, o que que sim. acontece? Sim, estou em total relação. Deixa eu contar um exemplo de uma relação que a gente tem. Pandemia, home office, lockdown, todo mundo em casa. Casais em casa. Todo mundo viu que o número de casais se divorciando está aumentando. E sabe por quê? Em primeiro lugar, realmente são as questões de afinidade, briga, porque está em casa. Em segundo lugar, são as questões financeiras. Então, Uhum. aí você já tira, é a base. Então, tem gente Sim. que fala assim: ah, dinheiro não traz felicidade. Mas fica sendo dinheiro para você ver se você não fica muito pouco feliz. Porque o Exatamente. dinheiro, não por ser hipócrita. E outra, não, foi por isso que eu fui estudar psicologia positiva. Porque lá a gente, né, estou estudando psicologia positiva. E eu gosto de estudar essas coisas de felicidade, bem-estar com dinheiro, sem hipocrisia. Porque não adianta você ficar, não, coisa boa é pegar os meus filhos, estirar uma toalha no parque e ficar lá brincando com eles. Gente, para, o menino quer pedir um picolé, vai pedir uma pipoca, você Sim. não vai, né? Não adianta. Outra Sim, coisa, tudo chega é dinheiro. Tudo é dinheiro. tudo, tudo. Mas o dinheiro, quando a gente olha para ele com a intenção de que ele é o meio para a gente conseguir conquistar Sim. os nossos sonhos são importantes. E para eu conquistar eles, eu preciso do dinheiro. Agora, Uhum. eu não faço do dinheiro o meu sonho. O principal, isso, exatamente. Tem uma diferença que é tênue, mas não é diferente. Na nossa sociedade, uma sociedade muito, muito cristã, vamos dizer assim, nós somos, bate-se na tecla desde criança que a gente não pode ter essa coisa com dinheiro, né? Porque Uhum. tem aquela coisa mais fácil, um pobre entrar no reino do céu do que um rico. Mas até aqui precisa ter uma sutileza na interpretação. Então, se Uhum. for pelo lado escolar, educacional, religioso, todos eu vou fazer a mesma interpretação, que é a seguinte: o dinheiro não é o pedestal, não Uhum. é ele que está lá em cima, ele é o caminho. Que, lógico, Uhum. existem outros, gente, né? Existem vários outros. O caminho, o que está lá em cima do pedestal é o meu sonho. É Sim. o meu sonho de realização, o meu sonho de terminar uma pós-graduação, terminar um curso, viajar para tal lugar. Uhum. Emerson quer casar, quer comprar uma casa, quer viver bem, formado, montar o consultório dele de Oh, Deus. psicologia. Não é? É Sim. isso que está aqui, no pedestal. Uhum. O caminho para se chegar lá é o dinheiro. Então, por isso que a gente não pode ficar também menosprezando, não falando dele, ou achando que só falar dele é algo que vai deixar você como uma pessoa tipo tio Patinhas,
ou Uhum. avarento, ou, Até né? uma alusão legal também que a gente poderia usar, Meg, seria dizer que o dinheiro seria o combustível, né? Porque a gente tem os sonhos, objetivos, só que se eu não tiver o investimento, o capital, né, para que eu possa chegar nesse objetivo, eu não vou sair do lugar. Como muitas vezes eu já me senti, né, de, por exemplo, chegou o final do ano, meu Deus, foi um ano perdido. Eu não consegui fazer um curso, eu não consegui me especializar em alguma coisa porque eu não tive condições financeiras de sair do lugar, né? Então é como se fosse realmente esse combustível que faz com que esse carro ande para frente, né? E muitas pessoas estão assim travadas, não É. conseguem ir para frente porque está o tempo todo devendo. O dinheiro cai na conta devendo cheque especial, devendo cartão de crédito e não vai para frente. Agora, o que que você vai fazer a partir de amanhã, Emerson? Hoje é que dia? Dia 15, né? Você já recebeu? Já passou o quinto dia útil? Vou deixar para o mês que vem. Você vai fazer o seguinte, supondo a sua vida, você ganha R$ 2.000, Uhum, 10% você não vai triscar. Você não uhum, é seu, ele não é seu. Se você ganha dois, você vai botar na sua cabeça que você ganha 1.800. uhum. 200 é o do seu curso, é o daquela Sim. sensação que no fim do ano você não vai ter mais, de que não fez nada. Por Uhum, quê? A gente tem uma lógica de receber um salário, pagar as contas e o que sobrar é lazer, é investir, é poupar. Esse aqui, esse terceiro elemento, você tem que jogar no meio da fórmula aqui. Então aham, você tem que receber, aí você tira os seus 10% no mínimo, e quando a gente está dando palestra e curso para crianças e adolescentes que são menores aprendizes, que vivem com os pais, a gente fala até de 30%, que é o que está uhum, acontecendo com muita gente agora que está diminuindo as despesas, está conseguindo poupar um pouco mais. Então, você vai uhum. receber, aí você vai tirar pelo menos 10%, o quanto que você puder. Gente, que seja 5%. E você vai botar suas despesas para caber dentro do que sobrar. Sim. Então, a lógica é o que sobrou, eu já tirei o do meu futuro, que é um futuro de curto, de médio e de longo prazo. Né? Pode ser para alguma coisa que você quer Uhum, realizar no fim do ano, pode ser uma coisa para daqui a 5 anos, 10, etc. Então, essa uhum. lógica, ela precisa ser investida para você conseguir realmente ter a sensação de que você está É, fazendo alguma tem que ter coisa. E muita disciplina também, né, Meg? tem que ter essa disciplina. A disciplina é Uhum, essa, vai enxugando, enxugando, enxugando. Agora, eu sou solidária a todos os brasileiros que todos os meses tem que enxugar e se adaptar. Porque essa uhum, que é a verdade. Isso é que está estressando bastante. Isso que uhum. mexe muito com a saúde mental. É esse eterno ajuste, essa eterna adaptação né? Porque assim, a inflação vem e come tudo. Hoje a gente está vendo aí. Inflação de 50% no item X da cesta, 30% E no essa item. gasolina que não abaixa? E a gasolina aumentou, aumenta tudo. Né? Meu Porque Deus. os alimentos, tudo precisa de ser locomovido, de ter Uhum, mobilidade. A mobilidade precisa de combustível. O combustível aumentou, aumentou tudo. sim. Então esse é o problema. E aí, quando aumenta tudo, você também precisa aumentar na sua planilha, nos seus gastos. Você tem que fazer essa projeção também do aumento. Tem muita Aham. gente que vive de aluguel, por exemplo, você sabe que o aluguel vai ver se daqui a um ano vai aumentar. Mas a gente não habitua a pensar assim, poxa, tudo aumenta, porque a inflação ela afeta tudo. Uhum. Entendeu? Então a gente é pego de surpresa por isso. Mas eu sou muito solidária, realmente, o Emerson, de que por mais que a gente tenha uma vida organizada, o que estressa é você todo mês você tem que estar cortando alguma coisa que você não que hoje, né? Principalmente hoje, nesse contexto de pandemia e de desemprego, vamos dizer, eu Uhum. nem sei, não posso nem arriscar de quantos anos para cá, mas vamos dizer que do começo do ano passado piorou, né? Sim. Meg, a gente já está quase caminhando aqui para o fim. Pessoal, quero agradecer muito, muito mesmo a participação de todos vocês. Algumas pessoas estão Já, comentando, né? Muito bacana isso. Se você quer fazer alguma pergunta ainda, né, ainda tem tempo. Então faça sua pergunta que daqui a pouquinho a gente está encerrando. Meg, vou jogar para você algumas questões e você tente ser um pouco objetiva e com respostas mais curtas para o pessoal ver se dá uma captada legal. vamos lá. Vamos lá. Pandemia, tempo de investir ou não?
Sim, sempre é tempo de investir. Agora tem que ter Uhum. cuidado com as manadas, né? O efeito manada. Investir com educação. Se você tiver educação, Uhum. você investe. Certo. Cheque especial. E aí? Foge, pelo amor de Deus. Paguem o cheque especial e esqueçam do cheque especial. Não utilizem. Sabe o que você pode usar ao invés de cheque especial? O cartão de crédito, porque aí te dá milhas, você pode Uhum. viajar e etc. O cheque especial é absurdo. Eu não tenho que ter o meu ano passado, não recomendo ninguém ter e não me faz falta. Graças a Deus eu me livrei do meu, Meg, ano passado. Eu também, ano passado. E não faz falta, é só você botar na cabeça que esse Uhum. dinheiro não é seu, ele não existe. Então Sim, pronto. Eu não tenho, não recomendo para ninguém. exatamente. Cartão de crédito, paga o mínimo ou não? E aí? Deus me livre. Se você pagar o mínimo. Tem uma questão assim, né? Eu até não, acho que não vou conseguir ser objetiva nessa. É porque, assim, na verdade, quando você vai pegar algo que você vai comprar, você tem que pensar: eu teria dinheiro para comprar à vista? Uhum. Né? E se eu comprar a prazo, essas parcelas vão caber no meu bolso? E aí é essa que é a pergunta que é fatal. Porque hoje em Uhum. dia, com o emprego instável do jeito que a gente tem, se você passar na televisão hoje em 10 meses e você não tem garantia que daqui a, por oitavo, nono mês você vai estar empregado, aí você vai se lascar. Então, assim, o cartão de crédito paga tudo. Eu pago tudo há muitos anos. Eu só pago tudo, não pago Uhum. o mínimo. Por causa que tem os juros e porque cartão de crédito é meio de pagamento, ele não é um salário. É Sim. meio, é a forma de você pagar. Ele não é um dinheiro que você tem a mais que completa seu salário, não. Isso que é o problema. Muitas pessoas vivem com o dinheiro do cartão de crédito como se ele fosse o seu bônus salarial. Uhum. Eu vou te jogar uma pergunta agora, uma dúvida pessoal. Eu já fiquei em dúvida sem saber se eu pagava 90% do cartão, porque eu não tinha 100% para pagar a fatura. Então, eu ficava na dúvida se eu pagava 90% ou se eu parcelava a fatura do cartão de crédito. O que é melhor fazer nesses casos? Eu 80%, 90% ali ou é melhor parcelar? Você tem que ver os juros. Porque a Aham. questão sempre é os juros. E a minha lema de vida é assim: eu estou enriquecendo o bolso de alguém que não é o meu. Por exemplo, é o banco, é a coisa. Então, isso que dá raiva é pagar juros para os outros. Porque quanto mais juros eu pago para os outros, mais Uhum. longe eu estou de realizar os meus sonhos. Então, Sim, verifica os juros. Mas assim, você está falando assim, você tinha 90% do dinheiro para pagar o cartão, então você isso. não sabia se você pagava ele ou se você pagava o mínimo. Quanto Não, mais se eu, você. se eu, se eu, se eu pagava 90% ou se eu parcelava, porque eu não tinha para pagar 100%, entendeu? Então, nesse caso, é melhor pagar os 90% e no mês que vem pagar os juros dos 10% que ficaram, ou é melhor parcelar a fatura toda? Não, você paga só parcela só o mínimo. Parcela só o mínimo. Agora vai depender também muito do seu orçamento, tá, Emerson? Porque é o seguinte, se você tem aquela grana ali para você pagar o cartão e não vai te faltar para pagar uma outra despesa, então você Aham. paga logo o cartão. Essa aqui é a questão. Por isso que depende do seu orçamento. Agora, virou o mês, sobrou aqueles 10%, você quer parcelar e a parcela cabe no seu bolso, ok. A grande questão é essa, duas coisas. Pensa nos juros e pensa se a parcela vai caber num prazo razoável. E se esse prazo Uhum. razoável, você tem uma segurança de que você vai ter condições de pagar. Por isso que a Uhum. gente fala de reserva de urgência, né? Sim. A reserva. Porque se você não conseguir, se você parcelar e não conseguir pagar, você tem uma reserva para você ir lá e quitar. Que é o outro problema que muitas pessoas não têm, a reserva. Você sabe como é que faz a reserva? Você tem que pensar pelo menos um ano, vezes o que você custa, quanto que você custa. Quanto que você custa, Emerson? Você sabe quanto que você Ih, custa? Jesus Cristo, essa conta aí Mas eu eu não sou sei. caro. Eu valho muito. Isso, então, vamos supor que você vale uns 5 mil reais por mês. Aí você faz Uhum. 5 vezes 12, pelo Uhum. menos 60 mil reais você tem que estar guardado ali na reserva financeira, vamos dizer assim. Não gosto de falar nem reserva de urgência, nem reserva de emergência, porque a gente sabe, lá na psiconeurolinguística eles ensinam, né? A gente fala urgência, emergência, o cérebro já entende que qualquer coisa vai ser urgência, emergência. Até Já fiquei nervoso aqui, né? Olha só, G. Anderson. G. Anderson está falando. Ela falou de investimento. Outro dia estava vendo sobre a Ágora. Ela conhece? Pode falar um pouco sobre? Você já ouviu falar nisso, Meg? isso é banco, né?
Eu acho que isso é banco, não é? Banco de investimentos? É onde que você vai depositar o seu dinheiro? Eu acho que é. Eu não sei Uhum. dizer. Posso até pesquisar bem aqui. Sim. Ela falou sobre a Ágora. Alguém, ela conhece, pode falar um pouco sobre. Eu acho que é isso. Eu vou até jogar aqui rapidinho só para pesquisar, mas É, deve já, ser se banco você de, tiver deve aqui. ser banco de investimentos. Aí, e aí já realmente não é muito a minha praia. Você vê como é, né? Eu não. Para falar de investimento, o que que eu sei? Eu sei que você tem que poupar para você poder saber investir. Aham. É, Ágora, investimentos seguros, é isso mesmo. É, ela deve ser tipo a Rico, a XP. Uhum. E aí você tem que fazer o quê? Pesquisar aquelas que estão com as melhores taxas de administração. Outra coisa, Uhum. aquelas que você se sente mais confortável na plataforma. Eu, por exemplo, eu botava meu dinheiro numa certa plataforma que eu me deixava muito confusa. E aí é isso mesmo, é uma empresa de investimentos. Sim. E se você se sente confortável e está boa ali para você a plataforma, as taxas administrativas estão boas, tem bons produtos, porque esses bancos de investimento, você tem que pensar que é como se fosse um supermercado. É como se fosse um Uhum. mercado. Você pega seu carrinho e vai andando no mercado e vai colocando os produtos, né? Então, dependendo do tanto de dinheiro que você tem para gastar, aqui no caso para investir. E esses bancos são isso. E aí, então, tem alguns produtos que tem em todos os bancos, vão ter produtos que vão ser exclusivos, vão ter só naquela rede. E aí você Uhum. pega lá os produtos, vai colocar no seu carrinho, e é isso. Assim, bem simples, uma questão dessa. Faz uma live sobre investimento depois, ô Emerson, se você quiser É. fazer, eu vou te dar o nome de um psicólogo, que ele é Uhum. psicólogo e agente de investimento, para você fazer com ele a live. Não somente lá, mas para fazer investimento, né? Já gostei. Isso! Ele é ótimo, uma ótima pessoa para sempre comigo. Bacana. A Jane Lazy, eu acho que é A isso. Jane, fiz a live com ela na semana passada. Meg é excelente em educação financeira. Obrigado, Jane, pela participação. Zeca, o poder de compra do brasileiro caiu bastante com a Muito. desvalorização da moeda. Isso é um problema também, né, Meg? Muito, e vai desvalorizando se não tem a recomposição salarial. Tanto a Uhum. recomposição pelas categorias de trabalhadores, quanto as discussões dos pisos salariais, que são tão importantes que muitas categorias não têm, quanto a questão agora do congelamento, a PEC emergencial trouxe essa questão do congelamento do salário do servidor público, então como é que você vai ficar? O poder de compra vai cair mais ainda. Então, se você colocava 5 produtos no carrinho ano passado, esse ano você só coloca 3, né? A gasolina está aí para provar. Então, esses assuntos, gente, são todos a ver com educação financeira. Não muda o canal, não. Gostem de ler essas questões, porque isso tudo afeta. Até porque se você não cuida do seu dinheiro, alguém está cuidando, alguém está ganhando dinheiro seu aí, né? É isso mesmo, é isso que me deixa assim, nossa, gente, eu tenho isso como mote demais na minha vida, depois que eu me aprendi a ser mais educada financeiramente. Quando eu penso que alguém está ganhando mais, está ganhando meu dinheiro com os juros, ou porque eu não estou cuidando dele, gente, hoje, aquilo antigamente para mim não me afetava, mas hoje, isso é uma coisa que tira meu sono. Eu fico tentando de toda forma adaptar, porque me deixa mais longe do meu sonho. Eu acho injusto. É injusto, sou eu que trabalho. Sou eu que trabalho muito, sou eu que acordo cedo, que eu trabalho manhã, tarde, noite, madrugada. Então, né? Verdade. Emerson, você falou uma outra coisa aqui, deixa eu falar dessa pesquisa sua, que eu quero, antes da live acabar, eu quero te agradecer, porque de forma bastante empírica você fez essa uma enquete bem interessante. Não tem problema ter sido respondida por poucas pessoas, foi boa essa amostra aqui. Sim. E assim, e eu achei que ela está bem condizente com as pesquisas na área de educação financeira e finanças pessoais, tá? A maioria das pessoas já teve problema financeiro, são dependentes do cheque especial, 60%, já se enrolaram com cartão de crédito, 88%, ficam angustiadas por não conseguir pagar 81%. Se e a felicidade está diretamente ligada a uma vida financeira estável. Sim, a maioria. Então a gente não adianta ser hipócrita, não adianta a gente correr do assunto, a gente precisa. Então foi assim, excelente você ter levantado esses pontos aí durante a semana e as pessoas que participaram, porque de forma empírica você já comprovou muita coisa que está mostrada nas pesquisas Vamos científicas a conversar respeito. mais, Meg. Vamos conversar mais outras lives, depois vamos marcar.
Com certeza, Tem, mas, tem gente, muito assunto aí, gente. Não dá pra tem, conversar em tem. 40, 50 minutos, não. Tem, Meg, tem. E quando chega assim, mês dos namorados, falar da live dos casais. Aí quando chega mês das crianças, falar da live com crianças. Porque assim, esse assunto ele vai tangenciar muitas e muitas outras coisas. Muitas e outras. verdade. Meg, para a pessoa que está querendo procurar os seus serviços na área financeira, de consultoria, como é que ela faz? Aí, e tá ótimo agora, porque no Zoom, no virtual, a gente pode fazer atendimento da pessoa do Brasil e do mundo. Então, tá Verdade. aqui, MegPC, aqui no Instagram mesmo, pode me chamar no direct. A gente marca um horário pelo Zoom, eu mando o link, a gente faz o atendimento virtual. E sem ser a mentoria ou o atendimento assim presencial, as pessoas, eu recomendo fazer um curso de educação financeira. Eu gravei ano passado um curso. Gente, ele está bem básico, ele é rápido. Ele é um curso que eu gravei para o Cicobi e ele tem essas 4 etapas. Ele vai desde o diagnóstico, que é o autoconhecimento financeiro, passa pela questão da organização financeira, e lá eu Uhum. faço ao vivo a planilha, o preenchimento da planilha junto com a pessoa, até a parte do orçamento e como que você faz para melhorar e você agir e começar a mudar as coisas para começar a investir. Então também pode me procurar Nossa. pelo direct do Instagram aqui, que eu passo o link e vocês fazem o curso, custa gratuito, de graça. O curso é gratuito. Então, Muito bacana. Me passa direitinho que eu vou estar promovendo aqui e dando publicidade tá. também. Passo para você pelo WhatsApp e você divulga para o pessoal. Meg, muito obrigado de verdade. Eu adorei nossa conversa. Foi Foi muito, ótimo. muito gratificante, muito importante, eu acredito, esse conteúdo aqui para o pessoal. Depois a gente vai estar Sempre marcando bom. outras lives futuramente. Um grande abraço para você, tá bom? Uma Abraço, boa noite, Emerson. abraço aí Sempre para bom sua estar com família. você. Você Eu também, que fique agradeço. bem. A todos que assistiram a live agora também, todos o meu abraço. Uma boa noite, até a próxima live, gente. Até Tchau, mais. tchau.